a motivação correta que deve atrair-nos para junto de Deus e de Cristo. É bem verdade que são muitas as motivações que levam o ser humano a buscarem a Deus e a Cristo. Todavia, nós precisamos entender qual é a motivação correta que agrada a Deus e que deveria e deve atrair o ser humano para junto de Deus e do seu Messias, do seu Cristo, do seu ungido. Sendo assim, eu quero pontuar 3 coisas importantes. Número 1, não basta cair em si e voltar, se o retorno não for motivado pelo arrependimento sincero e genuíno, mas apenas por causa do que antes tinha e que agora não tem mais, a saber, o pão, que simboliza coisas terrenas e passageiras. Por exemplo, quando eu servia a Cristo, a pessoa pode dizer: eu tinha um carro bom, eu tinha 3 casas próprias, eu tinha um bom trabalho com um ótimo salário, mas aí eu me afastei e perdi tudo. Agora eu vou voltar para a casa do Pai para ter todas estas coisas que agora me faltam, pois eu não tenho mais. A pessoa cai em si e decide voltar. E volta, mas pela motivação errada. E bom é quando o ser humano, neste caso, ao chegar diante do Pai, na casa do Pai, ela é constrangida pelo amor do Pai e ela então se arrepende por entender que o que deve atraí-la para junto do Pai, para a casa do Pai, não deve ser outra coisa a não ser o amor do Pai. Um exemplo claro disso, Lucas capítulo 15, verso 17 ao 19, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. O filho pródigo voltou para a casa do pai e para o pai, inicialmente, tão somente por causa do pão, e não por causa do pai em si, bem como também por causa do amor do Pai, e por amá-lo em resposta a este amor do Pai para com a sua pessoa, que de tão imensurável que é, chega a ser constrangedor, pois nos constrange quando nós o entendemos de forma profunda. Número 2. Quem busca a Jesus meramente por coisas materiais, na maioria das vezes o abandona quando estas lhe faltam. São pessoas, materialmente falando, meramente interesseiras. E o Senhor Jesus tem uma palavra para esse tipo de pessoa. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, versículos 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Já dizia o grande Charles Haddon Spurgeon:
Quem serve a Deus por dinheiro servirá a Satanás por um salário melhor. Afinal, o que ele promete é: se curve diante de mim e todas as coisas eu te darei. Uma proposta tentadora para os materialistas, meramente interesseiros. Número 3. Quem busca a Jesus simplesmente por aquilo que ele é, a saber, o Filho de Deus, Senhor e Salvador proveniente de Deus, não o abandona por aquilo que ele prega. João capítulo 6, versos 60 e 66 ao 69, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E aí vem a pergunta: aonde estava a multidão que buscava Jesus por causa de cura, de pão, de coisas materiais e passageiras, quando Jesus celebrou a ceia, quando Jesus estava no Getsemane, quando Jesus foi preso, quando ele foi condenado e crucificado? A motivação correta para se buscar a Deus e a Cristo é tão somente aquilo que ele é, quem ele é, o que ele fez, bem como o arrependimento, o reconhecimento, a dependência, a gratidão e o amor. Esta é a motivação correta interna que, não há dúvida quanto a isto, agrada a Deus e a Cristo.